Olá, vamos conversar um pouquinho sobre a globalização. Geografia, professora Magna Lacerda. Mas o que é a globalização? A globalização é, de modo geral, vista como um processo de integração e interrelação mundial. Essa integração ocorre em todos os setores. Envolve economia, cultura, informação e, claro, os fluxos de pessoas. Esse fenômeno instrumentaliza pela difusão e o avanço dos meios de transporte e de comunicações. Mas a globalização é um processo gradativo. Pense, majoritariamente, que a globalização teve início com a expansão marítima europeia. Foi um momento, século XV, em que os europeus lançaram-se ao mar em busca de novas terras, em busca de metais preciosos, e iniciaram aqui nas colônias americanas e colônias em outros locais uma política mercantilista de total controle e de intervenção do Estado na economia. Mas a globalização, ela avança e a partir da segunda metade do século XX, nós temos outras características que vão gerar a consolidação da globalização, que vão proporcionar a globalização de forma consolidada. E a primeira característica que eu quero apresentar a vocês é o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma política de total ou quase total afastamento do Estado da economia. O Estado neoliberal é um Estado mínimo. Ele só deve interferir na economia, no processo produtivo, por questões realmente imprescindíveis. E se houver essa interferência, ela deve ser mínima. Ou seja, dá-se total liberdade à economia de mercado, dá-se espaço às empresas que vão ter poder de deliberação importante na economia do país. Além do neoliberalismo, que vai proporcionar essa consolidação da globalização, nós temos também a propagação de tecnologias, a integração econômica e comercial entre os países e a formação e expansão de grandes blocos econômicos, o fortalecimento de instituições internacionais, como instituições capitalistas, como a OTAN, que é uma aliança militar, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a ONU, Organização das Nações Unidas. Além disso, nós temos o avanço no desenvolvimento das empresas transnacionais, também conhecidas como multinacionais ou empresas globais. Tudo isso que eu falei aqui para vocês nos dá a ideia de uma revolução, um momento revolucionário. E é exatamente isso. Nós vivemos uma revolução técnico-científica, também conhecida como Terceira Revolução Industrial. E nessa terceira revolução industrial, nós podemos presenciar uma avalanche de inovações tecnológicas na área informacional. E essas inovações tecnológicas, elas são transformadas em bens de consumo e produção. Então, nós temos um investimento em pesquisa. Essa postura do capital em reservar parte dos lucros para serem aplicados em pesquisas que gerem novos negócios, essa é uma característica da globalização e acontece de forma mais intensa em países desenvolvidos. Porque os países desenvolvidos, eles são países produtores de tecnologia, desenvolvedores de tecnologia. Muito bem. A tecnologia, sendo ela o carro-chefe desse processo de globalização, né, de fomento, né, da economia, nós então temos em tecnologia investimentos altíssimos. E eu destaquei aqui para vocês algumas áreas tecnológicas, por exemplo, a engenharia eletrônica e telecomunicações, que é o desenvolvimento de aparelhos eletrônicos domésticos, telefones celulares, etc. Também podemos falar na bioquímica,
que é a elaboração de novos medicamentos, elaboração de defensivos agrícolas, entre outros produtos. Podemos citar a robótica, que é a criação de robôs industriais, a própria informática, que é o desenvolvimento de computadores e softwares, a química fina, que é a fabricação de fibras sintéticas, etc. Ainda temos a genética ou a biotecnologia, que é o desenvolvimento de organismos, plantas e animais geneticamente modificados. E novos materiais, como supercondutores, cerâmicas finas, ligas metálicas, etc. Então, eu tenho aqui um campo vasto de investimento que caracteriza esse processo da globalização de uma maneira mais consolidada. Todas as cidades que recebem investimentos, tanto de governos quanto de empresas, e nessas cidades são instalados centros de pesquisa, universidades, laboratórios privados, escolas técnicas, essas cidades são chamadas de tecnopolos. E a mão de obra utilizada nessas áreas de trabalho é uma mão de obra altamente qualificada. Então, pensem, onde nós colocaríamos essa mão de obra qualificada? Cientistas, tecnólogos do mundo todo. Se considerarmos aqui de maneira bem rasa os setores da economia, nós poderíamos dizer que nós temos o setor primário, onde são agrupadas atividades provenientes da agricultura, pecuária, atividades extrativistas, mineral, animal e vegetal. Esse setor fornece matéria-prima para o setor secundário, que é o setor onde nós agrupamos o processo produtivo, a indústria, que vai transformar essa matéria-prima e conduzi-la ao terceiro setor da economia, que é o setor de comércio e serviços. E em qual setor nós vamos encaixar cientistas e tecnólogos, mão de obra altamente qualificada? Esses profissionais, eles são encaixados em outro setor da economia, que alguns estudiosos chamam de setor quaternário, que é o setor que se dedica às atividades relacionadas à ciência, ao conhecimento. Muito bem, eu trouxe aqui os principais tecnopolos do mundo. O primeiro deles, que eu trouxe em destaque, é o berço das maiores empresas de tecnologia do mundo, que é o Vale do Silício, na região metropolitana de São Francisco, nos Estados Unidos. E outros tecnopolos de destaque são as cidades de Boston, nos Estados Unidos, outras cidades no Japão, na França, na Escócia. Mas, professora, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, neles também encontramos tecnopolos? Sim, nós temos tecnopolos na China, na Índia, mas eu quero apresentar aqui para vocês dois tecnopolos brasileiros, que são as cidades de Campinas, o nosso Vale do Silício brasileiro, e a cidade de São José dos Campos. E ainda quero comentar sobre as empresas transnacionais, porque ainda há pouco eu disse a vocês que a economia ela é regida pelo setor privado, por empresas que no neoliberalismo ganham espaço, ganham fluidez, ganham domínio de mercado. Essas empresas são empresas que possuem matriz em seu território, em seu país de origem, e atuam em outros países através da instalação de filiais. O termo transnacional substitui o termo multinacional, pois o último, multinacional, pode ser interpretado como se a empresa pertencesse a várias nações. Já o primeiro, transnacional, relaciona-se ao fato de a empresa ultrapassar os limites territoriais de sua nação para atuar no mercado exterior. Então, percebe-se que há uma total ligação entre globalização e empresas transnacionais. A globalização é importante para essas empresas? Sim, digamos que a globalização é fundamental. Por quê? Porque a globalização ela proporciona todo o aparato tecnológico para os serviços de telecomunicação,
serviços de transporte, entre outros serviços importantes. E esses fatores são essenciais para a realização eficaz das atividades econômicas dessas empresas transnacionais em todo o mundo. E alguns exemplos de transnacionais, empresas transnacionais com matriz no Brasil, a Vale do Rio Doce, a Sadia, a Perdigão, a VEC, que é uma empresa produtora de motores, Alpargatas, a Gerdau. E as empresas transnacionais conhecidas mundialmente, eu vou citar apenas algumas: Coca-Cola, Pepsi, a Unilever, McDonald's, Nestlé, Nike e outras que fazem parte dessa lista e que nós poderíamos acrescentar. Muito bem, mas ainda quero apresentar uma característica muito importante do processo de globalização. Essa característica é a fragmentação do processo produtivo das multinacionais. Quando eu falo de fragmentação, eu estou falando de um processo de produção que abrange vários países. Então, veja, eu trouxe aqui como exemplo um avião que é o Boeing 787, produzido nos Estados Unidos. Mais de 70% das partes que compõem esse Boeing são produzidos fora dos Estados Unidos. Então, são partes que vêm do Japão, da Inglaterra, da Itália, da França, da Austrália, da Coreia, né, da Suécia. Então, existe, obviamente, uma central onde esses materiais são enviados e o produto finalizado, que no caso seria nos Estados Unidos da América. Mas nós temos a maior parte desses materiais vindos de fora. Então, eu tenho um processo de fragmentação. E além da fragmentação do processo produtivo das multinacionais, eu tenho também outra característica importante, que vai ser a terceirização do processo produtivo. O que significa essa terceirização? Consiste no repasse de determinadas atividades de produção a empresas contratadas. Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa, vou exemplificar aqui com uma encarroçadora de ônibus, por exemplo. Essa empresa, ela vai precisar de alimentação dos seus funcionários, mas ela não vai se dedicar a essa atividade. Então, ela vai contratar uma empresa especializada no setor de alimentação que vai prestar a ela esse serviço. Essa empresa vai precisar, por exemplo, de segurança. Então, ela vai contratar uma empresa especializada em segurança. Ela vai precisar de serviços de logística, de jardinagem, como a gente pode observar aqui embaixo. Olha. Então, nós temos serviços diversos que são prestados por empresas terceirizadas. E essas empresas deverão realizar esses serviços de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos pela contratante. E esses padrões são estabelecidos em contrato. Então, esse processo, tanto a fragmentação quanto a terceirização, são características de uma globalização consolidada. Essas multinacionais, elas exercem total controle de mercado. Agora, quais são as estratégias que essas multinacionais utilizam para controlar esse mercado? A primeira estratégia que eu trouxe é a diminuição do tamanho das unidades de produção. E essa diminuição do espaço de produção ocorre através da aplicação de alta tecnologia. E aí nós temos pontos positivos e negativos desse processo. Um ponto positivo seria o aumento da produtividade, porque aumenta-se tecnologia, aumenta a produtividade. Mas como ponto negativo, poderíamos citar a diminuição do número de funcionários, ou seja, o desemprego. E uma outra maneira de controlar o mercado é através da otimização dos processos de produção. Essa otimização significa a diminuição do desperdício com matérias-primas, redução de estoques e melhoramento da qualidade dos produtos e dos serviços prestados. Ainda considerando estratégias de controle de mercado, nós temos o aumento dos investimentos em marketing e propaganda,
Porque as empresas, elas buscam valorizar a sua marca no mercado de ações. E, por último, nós temos a diversificação das áreas de atuação dessas transnacionais. Daí nós temos a origem da chamada holding, que é um tipo de empresa que se dedica exclusivamente ao controle de outras multinacionais, por meio da posse da maior parte de suas ações no mercado internacional de valores. Então, observem que eu tenho aqui uma empresa que controla outras empresas. Essa empresa controla a empresa a empresa B, a empresa C. Essa é uma empresa do tipo holding. Da mesma forma, eu tenho aqui uma amostra da diversificação das atuações ou da atuação de uma holding. Ela controla empresas de ramos diversos. Então, essa também é uma estratégia de controle de mercado. E como consideração final aí da nossa aula, nós podemos dizer que vivemos em um espaço geográfico impregnado de elementos científicos, tecnológicos e informacionais. É chamado pelo geógrafo Milton Santos de meio técnico científico e informacional, que moldam uma cultura baseada fundamentalmente na sociedade de consumo, que é um tema que será tratado, desenvolvido em outra videoaula. Muito obrigada pela presença de vocês.